O castro do Zambujal situa-se a cerca de 3 km da cidade de Torres Vedras, implantando-se sobre um monte sobranceiro ao vale fértil do rio Cisandro, a aproximadamente 10 km do mar. A sua construção remonta ao início do terceiro milénio a.C., estendendo-se a sua ocupação através de todo o Calcolítico, também designado como Idade do Cobre, desde 2900 a.C. até 1700 a.C. Enquadra-se num conjunto de fortificações desta época, situadas nos atuais distritos de Lisboa e Setúbal, que incluem o Castro de Leceia, em Oeiras, o Castro de Vila Nova de São Pedro, na Zambuja, e o Castro de Chibanos, em Palmela. O Castro do Zambujal foi descoberto em 1932 pelo torriense Leonel Trindade, um apaixonado pela arqueologia que, desde o final da década de 1920, fazia passeios pela região, em busca de vestígios históricos. Ele próprio fez uma primeira sondagem e escavação em 1944, cujos resultados confirmaram a importância daquele sítio arqueológico e levariam à sua classificação como Monumento Nacional em 1946. Entre 1959 e 1961 realizaram-se escavações dirigidas por Aurélio Ricardo Belo, diretor do Museu Municipal de Torres Vedras, e por Leonel Trindade, seu adjunto. Em 1961, a arqueóloga alemã Vera Leisner visita o local com Hermann Fried Schubart, do Instituto Arqueológico Alemão de Madrid. A sondagem que realizam impressiona pelo seu potencial estratigráfico. Leonel Trindade convida então o arqueólogo alemão para continuar as escavações, às quais se juntou Edvard Zangmeister, que já tinha experiência nos povoados calcolíticos de Vila Nova de São Pedro e Los Millares, em Espanha. Em 6 campanhas de escavações realizadas entre 1964 e 1973 foram recolhidos milhares de objetos arqueológicos e vestígios datados por radiocarbono que permitiram identificar 5 fases distintas de construção. A primeira fase, que remonta ao início do terceiro milénio a.C., apresenta uma planta centrada numa fortificação rodeada por torres maciças e muros radiais com pequenas entradas. A segunda fase corresponde à construção da Barbacã na fortificação central, assim como de torres ocas e entradas para a segunda linha de muralhas. Na terceira fase, verifica-se uma reconfiguração do espaço da Barbacã e o encerramento das entradas construídas na fase anterior. A quarta fase é marcada pela edificação de torres ocas nas 3 linhas de muralha. A quinta e última fase corresponde a uma restrição da ocupação no interior do núcleo central, com reforço da área da Barbacã, sendo que as restantes áreas sofreram derrubes, eventualmente causados pelo seu abandono. Escavações realizadas em 1995, já sob a direção de Michael Kunst, permitiram detectar um total de 4 linhas de muralhas com diâmetros cada vez maiores que acompanharam a evolução do povoado. Durante o século XVII foi feita a demolição de parte da vertente oeste do castro, tendo os seus materiais sido reutilizados na construção de um casal agrícola, cujas ruínas ainda podem ser vistas. O castro possui um recinto interior com cerca de 50 metros de diâmetro, reforçado com bastiões circulares e semicirculares com uma espessura entre 5 e 10 metros. A sua construção parece ter sido planificada desde o início, pelo menos na primeira das suas fases, conforme revelado pela complexidade deste conjunto arquitetónico. Este facto, juntamente com a aparição de novas formas construtivas mais desenvolvidas, como falsos arcos, lajes de pedra talhada e muralhas de 2 faces, sugere a presença de construtores especializados. A escolha deste local poderá estar ligada à existência de um porto natural na confluência entre a Ribeira de Pedrulhos e o rio Cisandro, que permitia o acesso navegável até ao mar.
No lado sul e oeste existe uma escarpa que permitia a defesa natural. Do lado norte e principalmente a este existe um declive pouco acentuado que constitui a parte mais exposta do castro. As sucessivas linhas de muralhas, constituídas por torres circulares e ligadas por muros, estão por isso voltadas para esse declive, de forma a garantir a defesa do povoado. As 5 grandes campanhas construtivas, que abrangem mais de um milénio, revelam complexas mudanças na estratégia defensiva, que resultaram na edificação de novas muralhas e no derrube ou alteração das anteriores. Qual seria então a origem dos construtores do castro do Zambujal e das estruturas análogas que emergiram durante o Calcolítico nesta região do atual território português? Tratando-se de locais intensamente fortificados, de quem estariam estes povoados a defender-se? São questões para as quais não temos respostas definitivas e que têm dividido os arqueólogos. Alguns investigadores, nomeadamente Zangmeister e Schubart numa fase inicial, consideraram que o Zambujal tinha sido construído por prospectores de cobre provenientes do Próximo Oriente. Tratar-se-iam, portanto, de populações num estágio civilizacional mais avançado que o dos habitantes indígenas, tendo edificado e mantido esta fortificação para se defenderem destes últimos. Contudo, não foram feitos, até hoje, achados relevantes que confirmassem esta possibilidade, seja pela falta de uma correlação significativa entre estes povoados e a extração do cobre, ou pela ausência de objetos de origem externa. Surge assim a hipótese sólida de estarmos perante uma obra das populações indígenas que emergiram a partir da crescente complexidade das sociedades no final do Neolítico. A estas mudanças, resultantes da sedentarização e da subsequente especialização do trabalho, junta-se a influência exercida pelos possíveis contactos comerciais com populações provenientes do Mediterrâneo Oriental. Adicionalmente, se a natureza defensiva destas estruturas é evidente num primeiro nível, podemos também estar perante uma construção que possui uma faceta de afirmação de poder e domínio territorial. Num território em que diversos grupos humanos competem pela sua posse, uma edificação como o Castro do Zambujal representaria uma vantagem militar e, não menos importante, um símbolo de supremacia. As escavações arqueológicas aqui realizadas ao longo de 8 décadas permitiram recolher diversos vestígios da sua cultura material, com especial destaque para os elementos cerâmicos. Entre estes sobressaem os chamados copos canelados, que remontam à fase inicial do povoado e que apresentam uma boa qualidade, com paredes finas e superfície polida de cor negra ou acastanhada. Numa fase imediatamente posterior, convivendo com as primeiras até ao desaparecimento de ambas, surgiram as cerâmicas com decoração em folhas entalhadas, ordenadas em forma de cruz ou em folhas de acácia. O terceiro tipo de cerâmica a surgir é a chamada campaniforme, de estilo marítimo, que surge aqui a partir de 2200 a.C. e permanece em produção e utilização até ao abandono do povoado. A sua utilização parece estar vinculada aos processos metalúrgicos, nomeadamente aos espaços onde o metal era transformado. A sua produção era feita com argilas locais, sendo modelada com rolos. Ao nível dos materiais líticos foram encontradas várias peças em sílex, nomeadamente pontas de seta, bem como contas de colar feitas de pedras verdes, sendo que também há adornos em osso e até em marfim africano. No que concerne aos vestígios metalúrgicos, foram encontrados mais de 900 elementos de cobre no Castro do Zambujal, a maioria deles irregulares ou com formas muito simples.
Destacam-se entre estes achados um conjunto de 80 objetos que incluem furadores e cinzéis pequenos, mas também lâminas de serra, machados, pontas de flecha, punhais e uma adaga. Este era um centro de produção metalúrgica, facto confirmado por objetos como fragmentos de cadinhos, restos de cobre e de escória metálica. O cobre provinha de fontes situadas a mais de 100 km de distância. No total foram identificadas 16 fases de ocupação do castro do Zambujal, enquadradas pelas já mencionadas 5 fases construtivas que representaram outras tantas estratégias defensivas. A primeira fase é caracterizada pela edificação da primeira linha de muralhas, formada por 2 torres maciças unidas através de um muro de paredes duplas. O povoado constituía-se como uma zona central fortificada, rodeada de pátios, sendo estes ligados de tal forma que era necessário passar através de cada um deles para aceder ao interior do povoado. A fase 2 representa uma mudança na estratégia defensiva, sendo as torres maciças anteriores unidas através de uma barbacã que ainda hoje se encontra bem preservada, em cuja parede se abriam 8 frestas. O sistema de pátios radiais é alterado e são edificadas as linhas de muralha 2 e 3. A linha 2 tem várias portas que seriam vigiadas e protegidas a partir das seteiras na barbacã. Assim, o povoado seria agora defendido de ataques externos através de uma canalização dos inimigos, através de um conjunto de portinholas que os encaminhavam para a linha de fogo dos arqueiros. Na fase 3, o sistema da barbacã é alterado, talvez por não ter sido eficaz. O espaço entre muros foi preenchido e criaram-se plataformas elevadas que seriam acompanhadas de estruturas de madeira para proteção dos arqueiros. Estas mudanças favoreciam o movimento das tropas, oferecendo uma posição elevada sobre os atacantes. Nesta altura foram também construídas várias casas circulares entre as linhas de muralhas 1 e 2. Entre estas casas destaca-se aquela que ficou conhecida como a Casa 5, onde se encontraram evidências claras da sua utilização em tarefas metalúrgicas relacionadas com o cobre. Na fase 4 foram adicionadas torres ocas às plataformas edificadas na fase anterior. A mais conhecida é a chamada Torre B, que se erguia sobre uma falsa cúpula e seria rematada por um telhado em madeira ou palha. A última fase de ocupação do castro do Zambujal é a 5, na qual foram criados grandes corredores na linha 2 das muralhas, flanqueados por um conjunto de bastiões semicirculares. A linha 1 passou a apresentar uma nova frente através da união das torres A e B com uma densa muralha que, em alguns pontos, apresentava até 16 metros de espessura. Na chamada Porta L, situada na segunda linha de muralhas, foram encontrados restos humanos não enterrados, o que, em conjunto com os vários colapsos e a rápida redução da área habitada, levou a que se pusesse a hipótese de um final catastrófico para este povoado, seja por ação humana na sequência de uma batalha, seja por motivos naturais como um forte terremoto. As habitações encontradas até ao momento, situadas dentro da área muralhada, possuem uma forma circular e, por vezes, o chão apresenta-se coberto por lajes de pedra. Contudo, algumas prospecções efetuadas fora da zona fortificada revelaram restos de cerâmicas de dimensão considerável, sugerindo a possibilidade de haverem habitações numa área mais alargada. A dimensão e monumentalidade que o castro do Zambujal possuía durante os séculos da sua ocupação indicam a sua grande importância regional e a complexidade social das populações que a albergava. Qual seria então a fonte da sua riqueza e poder?
O potencial agrícola deste local não era particularmente elevado, pelo que nunca foi um centro produtor de cereais. Também não se encontraram vestígios de pecuária em grande escala. Contudo, a posição do Zambujal em relação ao mar colocava-o na confluência de várias rotas comerciais, facto confirmado pela descoberta de materiais importados, como o cobre, que proviria do Alentejo e era trazido em pequenas bolinhas. Também se descobriram objetos feitos de varicita, mineral de cor verde com origem na atual Espanha, conchas do Índico e marfim africano, reforçando a ideia de que este local era um importante centro de comércio. Muitos destes objetos podem ser vistos no Museu Municipal Leonel Trindade, situado no antigo convento de Nossa Senhora da Graça, no centro de Torres Vedras. Aqui encontram-se peças arqueológicas recuperadas em múltiplos pontos da região e que integram a exposição permanente Histórias do Zambujal, 50 anos do Instituto Arqueológico Alemão em Torres Vedras. Em 2018, a Câmara Municipal de Torres Vedras realizou obras de valorização do Castro do Zambujal e da área circundante, envolvendo o restauro das estruturas e a melhoria das condições de acesso e circulação. Para enriquecer a visita, foi também criada uma aplicação para telemóveis com audioguia que fornece informações históricas sobre o local, acompanhando o percurso do visitante. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.